Podemos começar, então? À vontade. Então tá lá. Hoje nós vamos conversar aí com o Marcos Acarioto, né? Hoje ele é diretor de uma empresa imobiliária aqui em Sorocaba. Eu vou ler o seu currículo, né? Marcos Acarioto, advogado, mestre em Direito pela Unip, Unimap. Núcleo de Estudos em Direito e Relações Internacionais, professor em Direito da empresa empresarial, professor de Direito Empresarial da Unip Sorocaba, corretor de imóveis e diretor comercial da 3Rs Incorporadora. Um ótimo currículo aí. Marcos é amigo pessoal meu também, estamos aí no mercado imobiliário de Sorocaba há bastante tempo. E hoje nós vamos pôr aí uma discussão para talvez aí atualizar, tirar algumas ideias para as pessoas aí que estão acompanhando, o que a gente pode fazer. Talvez aí algumas sugestões, vejo aí as pessoas aí que queiram também entrar aí para fazer alguma pergunta, mas eu vou fazer algumas perguntas aí para o Marcos, nós vamos discorrendo aí na discussão. Eu achei melhor hoje a gente começar a falar sobre locação, Marcos. Tudo bem, né? Tudo. Então, a primeira pergunta aí que eu queria direcionar aí, Marcos, é mais na questão dos contratos de locação. Hoje o Secov orientou aí seus associados, as pessoas que perguntavam, né, como que seria essa relação inquilino, proprietário e imobiliárias, né? E o Secov até orientou a fazer um esforço maior aí na questão dos acordos, né? Então, pergunto para você, hoje, qual que seria a sua opinião com relação, quando essa orientação, né, deixa eu colocar melhor, quando veio essa orientação, estava no início da pandemia, todo mundo achar aí que a pandemia ia durar 3, 4 meses. Mas pelo que eu estou vendo, essa pandemia vai se estender mais. Então, pergunto para você, Marcos, você como advogado, no meio jurídico aí, o que você acha? Continua se fazendo acordos? Como que nós fazemos? Né? Porque tem que ver, de um lado, nós temos os proprietários, né? E também muitos dependem só dessa renda. O que você nos orienta nessa questão? Muito boa noite, Guido. Gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, né, de poder estar tendo essa conversa com vários colegas, podendo discutir alguns assuntos aqui de extrema importância, e esse não é diferente, né, de tantas outras pessoas com enorme conhecimento que já passaram aqui por essas reuniões aqui no Secov, né? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade, agradecer também a presença de todos, né? E dizer que estou muito lisonjeado por poder estar participando e poder compartilhar alguma coisa aí do nosso conhecimento, não só no mundo jurídico, mas também no mundo imobiliário. Um contrato nada mais é do que um acordo bilateral de vontade entre as partes, né? Isso quer dizer que, estando dentro da lei, né, se a vontade mudar entre as pessoas, o contrato pode ser modificado, pode ser re-ratificado. E aí cabe o bom senso das pessoas e a época pela qual estão vivendo, né? A sociedade muda, as necessidades, assim como o direito, mudam também, né? E nesse sentido, não é difícil de compreendermos que nós vínhamos vivendo uma determinada normalidade e agora estamos tendo que nos adaptar a um novo normal, né?
nós vivemos uma época de pandemia, a pandemia vai acabar, mas a doença não. A doença deve continuar, como tantas outras surgiram e continuaram. Para nós, então, estrito sensu dizendo, ou de forma mais estrita, é interessante que nós abordemos a questão dentro desse período pandêmico que estamos tratando agora. Muito bem. Já perduramos esta situação por aproximadamente 4 meses, um pouco mais, um pouco menos, quem sabe. E não é difícil de compreender ou de observar que o poder das pessoas de compra ou de consumo em si parece ter diminuído, mas a vontade de consumir ao mesmo tempo aumentado. Isso nos traz um paradoxo muito interessante, porque nós vemos, por exemplo, pessoas recebendo o auxílio, né, para poderem sobreviver e, ao mesmo tempo, gastando. Esse é um ponto que precisa ser observado também, para que nós possamos observar esse contraponto. As pessoas, às vezes, se aproveitam demais de algumas situações para poderem tirar determinadas vantagens de algum assunto. É importante que haja um equilíbrio, sem dúvida nenhuma. No entanto, um equilíbrio muito mais ligado à equidade do que um equilíbrio geral que deva ser jogado a todos de uma vez só. Então, nós não podemos deixar de observar que cada caso deve ser analisado de forma isolada. Posto essa situação, nós não podemos também deixar de fazer uma colocação que deve haver uma regra geral, né? Porque se nós formos estabelecer uma regra para cada caso, né, aí nós vamos estar tendentes à balbúrdia também e muito mais tendentes ao cometimento de injustiças do que eventualmente o que procuramos, ou seja, um equilíbrio social para que a maioria das pessoas aí não sofram eventualmente com faltas para questões necessárias em seus lares e suas casas. O direito à moradia é um direito à dignidade já há muito tempo celebrado. Mas o direito à propriedade também o é. E o direito de usufruir desta propriedade também é um direito digno e humano. Observe você que, a partir do momento em que ocorre a questão de se ter a sua renda, a sua percepção de ganhos capitais para poder eventualmente sobreviver, você tem duas saídas. Você tem uma saída da qual você deve diminuir o seu padrão de vida, né? Ou você estará fadado eventualmente a uma falência pessoal. Isso é o que acontece nas situações normais. Agora, numa situação pandêmica, onde a maioria das pessoas, né, acaba tendo aí uma considerável redução em seus ganhos em si, é hora então do governo intervir. Tá? Veja você que esta situação já iniciou por própria iniciativa do setor bancário, né? Quando começaram a ocorrer aí as pausas nos pagamentos de empréstimos, sejam eles aí em CDCs ou eventualmente outros tipos de contratos de empréstimo ou de mútuo em si, dos quais as pessoas então tiraram de suas frentes essas despesas, né, para que pudessem eventualmente atender às suas necessidades básicas, né? Pagamentos aí relacionados à sua alimentação principalmente e
moradia. Né? E veja você que a situação se colocou numa posição tão alarmante a ponto de o Estado, e aí entenda-se o Estado com letra maiúscula em si, o país em si, né? Propor, então, para que os seus entes federativos e seus municípios, então, analisassem como estava, eventualmente, esse estado pandêmico se desenvolvendo dentro de suas sociedades, de suas comunidades em si, para que dividissem em faixas a situação pandêmica em si, algumas vezes até optando ali pela situação da qual nós conhecemos como estádio de sítio. Né? Nesse ponto de vista, então, é perceptível de que as pessoas tinham que abrir um pouco mão de alguns ganhos para que eventualmente pudessem sobreviver. Não diferente acontece em relação à pessoa do locador. Né? Veja você que não é difícil se atentar à situação de que se grande parte da população teve redução de 40% em seus ganhos em si, isso quer dizer que vai poder arcar com despesas com 40% de redução também. Mas você Então, se acha você que... me pergunta, pois não. Desculpa, mas assim, você acha, né, pela sua colocação, você vê que, assim, pela necessidade, né, e pela empatia, né, que todos têm que ter com relação ao outro lado, né, do outro lado do contrato, você acha que é melhor que a gente faça acordos, né, mais ou menos nessa base, que na questão dos 40% ou 50%. Você acha que a gente deve partir com relação realmente para desconto, né? Ou nós estamos falando já em bonificação, que esses valores devem voltar no futuro? Acredito que você deve falar dentro da sua linguagem, uma bonificação, né? Tipo, a gente entende assim, ó, assim que o o locatário e o mercado... locador, por exemplo, conversam e o locatário chega ao locador e fala o seguinte: olha, eu tive uma redução no meu salário de 50%. Então, posso pagar 50% da minha locação enquanto durar o estado pandêmico. Quando retornar o estado normal, as coisas se normalizem um pouco, eu poderia estar pagando essa diferença, um acréscimo na locação, por exemplo, até um limite de 20%, 30% mais ou menos. Até que houvesse eventualmente um equilíbrio e dentro desse equilíbrio o aluguel voltasse a ser uma alocação normal, vamos dizer assim, um valor normal. Depende eventualmente de muita conta aí. Eu entendo, sem dúvida nenhuma, que o acordo seria a melhor saída. E por que o acordo seria a melhor saída? Né? Isso aí Porque se foi você entrar com uma ação judicial demonstrando isso, qualquer juiz vai dar ganho de causa para o locatário. Eu não tenho, assim, outra coisa a dizer, ou um outro pensamento nesse sentido, porque o juiz está preparado para modular a lei também, não aplicar a lei de forma positivada, mas o fazer de forma com que se faça justiça, né? Você não pode simplesmente virar para uma pessoa necessariamente e falar o seguinte: olha, saia da sua casa e procure um local mais barato. Mesmo porque a tendência hoje das pessoas contraírem dívidas, por exemplo, é muito maior. E todos nós sabemos, eventualmente, o grau de critério utilizado atualmente para que se faça uma locação. Né? Então, foi bom você falar nesse ponto, Marcos, porque hoje muitas pessoas, alguns proprietários aqui, exigem, né, como a gente tem uma carteira grande aqui também na imobiliária, exigem a questão da pessoa faça prova, tá? Você acha que essa questão de fazer prova é uma questão que eu posso exigir mesmo antes de fazer qualquer tipo de acordo? Veja, se nós formos
tomar, por exemplo, as questões de relação de consumo em si, tá? Nós temos na outra ponta lá a pessoa do consumidor do serviço, principalmente quando a imobiliária está envolvida, porque a imobiliária está prestando serviço nesse sentido. Você entendeu? Eu acho que quem não está mentindo, eu acho que quem realmente está passando por essa necessidade não se oporia a trazer essa situação, fazer essa explicação, trazer um holerite, por exemplo, e dizer, olha, o mês passado eu ganhava tanto, esse mês aqui eu estou ganhando tanto. Eu acho que é É, muito justo pedir a prova. assim, a nossa política aqui, que praticamente nós, na questão dos contratos comerciais, praticamente nós negociamos aí 80, 90% dos contratos, né, com descontos aí variáveis, mas praticamente 80% dos contratos nós tivemos aí uma redução em torno de 40, 50%, mas trabalhando sempre com a bonificação, né? É, Em outubro, esses aluguéis voltassem para os proprietários. eu acho até que de forma muito inteligente, entendeu? E não deve ser diferente do que a maioria das imobiliárias ou dos corretores de imóveis em si que estão acostumados com contratos de locação, porque o contrato de locação, o Guido, ele naturalmente ele já é passível de negociação no meio da contratação, né? O locador também, se você observar, né, ele não quer perder um inquilino bom, vamos dizer assim. Ele, sabe, se você pegar, por exemplo, um cara que já está locando o seu imóvel aí há 3, 4 anos, em alguns momentos nós temos até locações de 10 anos, 15 anos. Um inquilino que sempre foi muito bom, sempre cuidou bem do imóvel em si, sempre pagou certinho. Uhum. Eu acredito que o locador, se colocar numa aventura jurídica, por exemplo, para tentar manter o valor Certo. do aluguel, ele vai cair naquele, sabe, ganha, mas não leva, entendeu? É, Porque daí o cara vai se colocar numa posição de não querer pagar realmente, vai uhum. aguardar um despejo, vai sair, você vai ter o seu imóvel. O que vai É, acontecer? Vai ter o seu imóvel vazio, vai esperar uma penhora, alguma coisa nesse sentido, e depois eu para posso, relocar. eu posso até dizer para você que assim, né, foi até mais fácil a gente negociar com a parte comercial, os contratos comerciais. O que foi difícil, gerou bastante polêmica, foi os contratos residenciais, né? Que aí eu falo para você, de toda a nossa carteira, acredito que nós tenhamos aí negociado em torno de 30%. Foi aí que eu falei que muitos proprietários na questão residencial pediram prova, né? E a imobiliária, né, atuou no formato que nos foi orientado, né? Nós tentamos aí fazer o máximo da negociação, porém muitos contratos aí nós exigimos aí que o inquilino, né, principalmente do contrato residencial, fizesse prova. Do comercial praticamente nem precisava, né? Então, tá vendo que tá todo o comércio fechado aí, né? O que eu entendo perfeitamente é o seguinte: se nós tivéssemos, por exemplo, assim, um nível de discussão na justiça, né, muito grande em relação a isso, não houvessem esses acordos que você está citando aí, o número de ações judiciais que nós temos hoje seria enorme. Certo. E demonstram seus números, pelo menos no TJ aqui de São Paulo, que não está sendo bem assim. É natural, eventualmente, que nós tenhamos ações aí de rediscussão de contrato, revisão contratual em si, né, de locação. Isso sempre existiu, mas não se extrapolou, eventualmente, o número dessas ações no Estado, por conta do estado pandêmico. Uhum. Mas se deu essa situação, principalmente por conta desta orientação que a maioria das imobiliárias receberam em si. Aliás, é um posicionamento que se deve brindar ao Secov nesse sentido, ter dado essa orientação e uma orientação acertada em si, da qual as imobiliárias deveriam sim, como o fizeram, principalmente aquelas que trabalham de forma correta e séria em si, ao orientar, né, os seus clientes em si a buscarem sim o acordo. É a melhor saída. Uhum. Eu não retiro eventualmente nenhuma
das palavras por você dispostas aí e eventualmente, em relação à orientação dada pelo Secov nesse sentido. É uma situação atípica que nós estamos vivendo, mas você veja que, ao mesmo tempo, é uma situação que vem remoldando também algumas relações empresariais, tá? Algumas relações comerciais, para ser mais amplo um pouco nesse sentido, tá? E os contratos de locação, sejam eles no âmbito comercial ou sejam eles no âmbito residencial em si, não são diferentes nesse sentido, tá? Não são diferentes. Marcos, vamos então agora mudar um pouco de assunto. Eu aqui elenquei alguns pontos aqui. Com relação aos corretores, né? Acho que os corretores aí fazem parte da estratégia das imobiliárias, né? Qual é a formação hoje? Hoje, a hora que você vai contratar um corretor, você que está aí na frente de uma equipe de vendas aí, hoje, né? Hoje, quando a gente via um corretor há 20 anos atrás, o corretor tinha na cabeça dele que ele só tinha que aproximar as pessoas né? Hoje não, hoje a figura do corretor é muito importante, né? Na negociação, né? Até na questão aí de frente, é o corretor que está na frente lá da empresa, da construtora, para fazer, né, elaborar aí as vendas. Minha pergunta para você é o seguinte: a formação do corretor hoje, o que você pode falar aí do corretor que você tende a pôr dentro da sua equipe, ou que as imobiliárias hoje devem pensar antes de colocar esse profissional para dentro? Bom, a primeira coisa, sem dúvida nenhuma, é observar o perfil de honestidade dessa pessoa, né? O corretor, atualmente, ele carrega uma gama de responsabilidades enormes, no sentido de, primeiro, apresentar qualquer produto que seja, em qualquer vertente imobiliária que se encontre hoje, de apresentar o produto com a maior verdade e honestidade possível, né? Então, assim, o primeiro requisito do corretor é falar a verdade, sem dúvida nenhuma, e ser honesto nas negociações. Atualmente, você veja que o nosso formato de trabalho, ele já vem mudando faz tempo já, principalmente com o advento da internet. Isso não só na nossa profissão, mas também profissionais ligados ao meio publicitário, de marketing também, tiveram que eventualmente se colocar dentro de novas adequações para fazer realmente conseguir chegar no target, no cliente, né, onde a gente quer chegar realmente. O corretor atualmente ele tem que estar antenado aí nos principais aplicativos, né, que o ajudam eventualmente a navegar pelo mundo virtual em si, né, e estar estampando o seu rosto e a sua profissão junto ao produto que está oferecendo. Essa máxima já carrega a corretagem já desde o seu início. A primeira coisa que um corretor de imóveis deve fazer é se apresentar como corretor de imóveis. É ser lembrado como corretor de imóveis. Isso ele já fazia de bar em bar, tomando um cafezinho de manhã, de empresa em empresa, ou residência em residência, quando ele ia com a sua pastinha embaixo do braço, do PAP, batendo, né? Ele já fazia isso. Olha, eu sou corretor de imóveis, quando você quiser comprar, alugar alguma coisa, lembra de mim, né? Lembra de mim. Como é que a gente faz isso hoje? Na internet, né? Aí nas redes sociais, nos aplicativos de venda e locação aí, né? Atualmente a gente coloca o produto, faz a postagem ali, né? Conta eventualmente com alguns impulsionamentos e as pessoas vão vendo, oh, esse cara sempre publica alguma coisa, sempre demonstra alguma coisa diferente, faz um filminho, faz um selfie vídeo que a gente costuma fazer, né? Põe lá algumas informações e principalmente hoje por conta do formato de compra de alguns imóveis, e a nossa experiência maior aqui está ligada ao programa Minha Casa Minha Vida em si, é ter um conhecimento aprimorado do programa em si, né?
E além de ter o conhecimento aprimorado desse programa em si, saber simular eventualmente, segundo o perfil apresentado pelo cliente em si, para você conseguir se aproximar ao máximo do financiamento que essa pessoa vai conseguir para poder comprar, né? Então, fazer as perguntas certas, né? E jogar nos sistemas as informações corretas vão fazer, eventualmente, que você chegue mais perto. Então, você pergunta, para você contratar um corretor de imóveis hoje, né? Principalmente dentro do nosso segmento em si, o que ele tem que saber, né? Bom, ele tem que saber, pelo menos, qual é o caminho que uma compra e venda ou uma locação deve seguir até o seu final. Desde a apresentação do produto, assinatura de proposta, inserção de dados, financiamentos, fiadores, contratos, etc., até a entrega da chave, né? Jogadas eventualmente contratuais que algumas construtoras fazem, repasses eventualmente de taxas ou tarifas eventualmente que a construtora devia arcar, mas acaba passando para o comprador, questões promocionais aí dos impostos de transmissão de bens móveis ou eventualmente de custas de registro, ser sabedor dessa situação em si, para que se possa trabalhar bem trabalhado, ou seja, estar bem informado. Eu acredito que o melhor corretor a se contratar hoje, além do cara que é simpático, sabe falar bem, sabe apresentar bem o imóvel, é um cara que é bem informado. Porque hoje, um cara Bem que não informado é quer bem dizer informado... uma boa formação, né, Marcos? Sim. E o engraçado, você veja bem que quando você faz o cursinho do Cresce, né, Ah, o Cresce oferece essas informações para você. Hoje ele é feito, as aulas são feitas via videoaula, né? Então, aham. inclusive, muito legal, tem inclusive situações de quadrinhos, filminhos que fazem com que as pessoas interajam entre eles ali, entre os bonequinhos, e demonstrem eventualmente a situação de uma compra, de uma venda, de uma locação, de uma oferta, nesse sentido. E o Cresce traz essas situações, e não só o Cresce em si, mas você veja que como os próprios entes que são ligados à nossa profissão, não diferente ao Secov em si, oferece cursos constantes, né, para que a gente possa estar reciclando esse nosso conhecimento e estar informando o cliente. Eu costumo dizer que um bom negócio é resultado de segurança mais confiança, ou acrescida a confiança, né? A segurança você passa para o cliente quando você demonstra que a pessoa que ele está comprando o imóvel é uma pessoa idônea, o imóvel que ele está comprando é um imóvel sem problemas, a região onde ele está comprando é uma região que se acopla perfeitamente às necessidades do cliente. E quando você fala tudo isso com propriedade, você o faz com confiança. Então, quando você passa para o cliente essa segurança e ele confia em você, fatalmente você vai fechar um bom negócio. É você chegar para o cliente e dizer o seguinte: olha, você gostou do que eu vi? Ah, eu gostei. A forma de pagamento que eu apresentei para você está legal? Ele diz: está legal. Então assina, né? Não ser agressivo também. O que eu queria colocar que foi na sua colocação hoje muitas imobiliárias hoje é a questão da internet, dão muita ênfase à questão das mídias sociais, que tem que ir para a internet. Realmente isso tem que existir, né? A questão das mídias, aí a tecnologia hoje fez com que o formato de trabalho é outro. Porém, não pode se dispensar aí a questão do relacionamento. O corretor cara na cara, o corretor tem que Claro. passar a segurança, ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo, né? A forma dessa venda, né? A questão dos financiamentos. E é o que você falou, o corretor tem que também procurar ele voltar
a reciclar, né? E o corretor não pode hoje parar. E o que você falou, hoje realmente o Cresce toda hora está disponibilizando aí palestras, aí muitos corretores deixam até de, né? Tem que ser sincero, né? Hoje, para o corretor também, você tem que dar aquela empurradinha. Pessoal, vamos aí, vamos ler um pouquinho mais, vamos entrar na internet, entender como até você tira foto do imóvel, como que estão as questões dos financiamentos, né? Entender essas questões, né? Que não é só relacionamento na internet, né? Então, hoje Você o veja pessoal bem está aprendendo que tudo, né? uma das dificuldades que a maioria dos corretores eles enfrentam hoje é que você entenda que a maioria dos correspondentes bancários hoje, quando vão subir documentação para análise de crédito em si, eles precisam com que esses documentos sejam devidamente escaneados, segundo, por exemplo, a normativa da Caixa Econômica Federal. Não se aceita mais documentos, né, fotografados, né? Então você tem que escanear cada um dos documentos e cada um desses documentos devem ser escaneados de forma visível, inclusive demonstrando datas, principalmente quando se trata de comprovante de endereço e de holerite em si, para que a pessoa possa ser avaliada. Então, não é difícil, por exemplo, nós temos aplicativos em nossos telefones hoje que façam esse serviço de escanear esses documentos em si, né? Mesmo assim, é necessário que esse aplicativo seja um bom aplicativo, porque um telefone em nossas mãos, ali num momento de nervoso, até você está pegando uma proposta, que é muito comum, eventualmente, nos corretores, você tremer um pouco de pegar uma foto ali para escanear, né? Ou não tirar direitinho, cortar um pedaço, e de repente todo aquele trabalho que você faz vai na mão do correspondente, por exemplo, o correspondente devolve para você com um apontamento dizendo, olha, o documento é elegível, ou eu não vou poder avaliar o seu cliente por conta disso. E isso tem uma consequência muito complicada, porque o tempo dentro da venda, ou o tempo para a negociação, mesmo que seja uma locação, é muito importante para o corretor. Se você faz isso, por exemplo, de um dia para o outro e no outro dia o cliente vai ver outro imóvel, pode ser que o cliente desista. Então veja como você tem que ser dinâmico, você tem que ser rápido, você tem que trabalhar com um bom correspondente ou você tem que ter um grupo de análise dentro da sua imobiliária, um grupo jurídico rápido, né? Se você trabalha então com seguro, fiança, alguma coisa, você tem que contar que a empresa seguradora seja rápida também, para que você possa passar a informação o mais rápido possível para o cliente ou corrigir a documentação Tem que mais ter, rápido você possível. precisa, você precisa saber 100%, mas você tem que ter segurança nas informações, você tem que Sim, entender de tudo um pouco, né? Você não pode ser muito superficial, né? Mas também você, na hora que você vai tratar de seguro, na hora que você vai tratar de financiamento, né? Você vai tratar o conhecimento do produto que você está vendendo, quando que vai ser entregue, né? Fase da obra. Então, acho que o corretor ele tem que estar sempre ligado, né? Ele não pode aí deixar na banguela aí, deixa a vida me levar, né? Então, o hoje, que eu entendo é o mais do que nunca, tem seguinte, que estar ativo, né? assim, é engraçado, rapaz, que você sabe que a profissão que mais exige que você seja um camaleão na sua vida é a corretagem. Não, concordo. Mas eu nunca vi. A todo momento é uma normativa nova que a gente tem que entender. São situações novas, cartórios mudando a forma de trabalho. Esse processo de digitalização que nós estamos tendo que enfrentar na nossa sociedade há algum tempo atrás, para que nós possamos buscar dinamismo nos nossos negócios. Mas Envolve o você início é... conhecer um pouco de tecnologia também, né? Hoje a Sim, claro. tecnologia você tem que estar por Sim, dentro, né? se você lembrar, quem sabe os que são um pouco mais velhos aí, nós estávamos lá em 1900 e pouco, um telefone que era aqueles Motorola PT 550, era enorme, Isso. né? E servia tão somente para você ligar para Eu uma servia pessoa para caríssima. falar.
né? Cada ligação ali era caríssima, né? Hoje em dia, a necessidade de notebook ou computador de mesa é quase ínfima, é mais para um trabalho mais ligado um pouco. Hoje em dia, você faz tudo da palma da sua mão, você faz tudo com um smartphone em si. Você alimenta um site com fotografias, com informações, você alimenta um blog pessoal, uma página no Facebook, uma página no Instagram, um canal no YouTube, por exemplo, para que você possa demonstrar em filmes os seus empreendimentos, né, o que você está vendendo. É tecnologia, são mudanças que nós temos que enfrentar. Eu acho que essa questão aí também, questão das vendas, né? Hoje você está mais voltado para as vendas na planta, teoricamente, né? Os lançamentos. Sim. Hoje, você analisando o mercado num todo, como que você vê o mercado de lançamentos e como que você vê hoje o mercado de usados, né? Como que o que você Terceiro, né? enxerga nisso aí? Rapaz, você vê que dentro do ramo imobiliário, eu até me assustei. Assim, nós enfrentamos um paradoxo do condicional em si, do qual eu achava que, para ser bem sincero com você, no começo da pandemia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, meu, agora já era. Agora sim nós vamos enfrentar uma fase horrível. Veja que nós enfrentamos uma fase lá em 2014 para frente ali, que foi horrível para as imobiliárias. Nós encontramos uma bolha imobiliária horrível ali de se sair. Aquelas épocas áureas, das quais você pegava, por exemplo, um loteamento, um empreendimento para derreter num dia só, passaram a não existir. Você veja que os empreendedores diziam o seguinte, olha, se no dia do lançamento imobiliário você conseguir vender 30% do empreendimento, eu estou feliz. A gente chega num número bom. E, de repente, quando o mercado começa a aquecer, começa a se animar novamente, acontecem coisas que a gente não espera. Aliás, com a devida licença, né? Uma época até da qual nós trabalhávamos juntos num empreendimento, no dia que a gente marcou um evento, nós tivemos aquela greve dos caminhoneiros, você lembra disso? Lembro, sim. Você veja, uma coisa que pegou assim totalmente de calça curta. E de repente, agora, quando as coisas. Só que aquela época realmente fez com que a gente enfrentasse uma situação bastante complicada por pelo menos 30, 40 dias aí, né? E de repente, quando a coisa começa a se movimentar novamente, vem essa história da pandemia. Agora, aí vem o que eu te falei do paradoxo. Por incrível que pareça, né, as negociações imobiliárias, sejam elas na área de lançamentos em si, ou sejam elas na área de terceiros, se aqueceram. E há uma explicação científica para tanto. As pessoas começaram a se preocupar um pouco no sentido de que sair para a sociedade começou a ficar um pouco mais perigoso. Quem sabe bem mais perigoso seria a melhor expressão. Porque você saía na rua, por exemplo, sujeito a ficar doente. Você saía na rua sujeito a sofrer um acidente. Ou te aconteceu alguma situação, sei lá, ruim. Então, a situação de você realmente voltar machucado da rua com essa pandemia cresceu muito, né? A chance de você voltar doente da rua é grande, né? E enfrentar uma doença que tem grandes chances de levar você a óbito, né? E as pessoas da família também a óbito, porque você pode contaminar as pessoas também. O que as pessoas começaram a pensar então? Puxa, eu preciso ficar pelo menos mais tempo em casa. E eu preciso ficar pelo menos mais tempo em casa que eu tenha conforto. Ou em casa que eu goste. Ou em casa que eu pelo menos vire e fale, aqui eu estou seguro, aqui é meu.
né? Então, esse pensamento fez com que as pessoas começassem a procurar um pouco mais as oportunidades de compra. E isso, eventualmente, se deu numa situação de que os grandes empreendedores em si, ou as pessoas que estão vendendo imóveis em si, oferecessem oportunidades diferentes ou melhores do que aquelas que vinham apresentando anteriormente. É claro que nós já nos colocávamos já em situação de poder oferecer frente à concorrência, tá? Coisas diferentes. Por quê? Porque nós tivemos uma enxurrada de crédito na sociedade muito grande e essa enxurrada fez ainda com que houvesse uma inflação natural dos valores em si por conta da demanda em si frente ao produto. E veja que um grande culpado também do aumento do valor do metro quadrado, eventualmente dos imóveis em si, foram os próprios programas sociais, que fizeram eventualmente que as pessoas observassem que tivessem muito mais chance de comprar em si, e o empresário, nada bobo, vendo a demanda crescer bastante em si, começou a inflacionar o valor. Daqui a pouco o cara já não tinha mais crédito, e também não tinha dinheiro para dar de entrada, por exemplo, poder complementar aquele valor da entrada. Então, isso fez já com que, de uns tempos para cá, a gente tivesse que achar outros formatos para poder fazer a venda. Nesse momento aí de pandemia, em que a gente falou, meu, agora a gente vai ter que dar um jeito realmente de lançar outros formatos de compra e venda, né, ou de oferta de imóvel, você já tem locação em si, para que as pessoas pudessem se interessar pela compra. E isso se uniu a esse pensamento das pessoas de que, olha, eu preciso ter um lugar, né? Veja você que no Brasil ainda existem famílias que moram juntas no mesmo lugar, né? E de repente essa ideia, por exemplo, de aglomeração, né? O Brasil desde a época aí da eleição do Bolsonaro, ele começou a inventar expressões, né, em relação a ter expressões novas, né, dentro da sociedade, né? O isentão, a aglomeração, né? O cara que sai para a rua e não está nem aí, e daí para frente. Então, todos esses fatores em si nos fazem crer, unido aos números, eventualmente, que nós estamos auferindo aqui na nossa empresa, mas temos visto também em relação aos outros colegas em si, tá? Que eles não tiveram queda, né? Pelo contrário, até tiveram leve acréscimo em si, leve acréscimo. Mas isso também se deu com o empreendedor, que ele tomou um caminho um pouco diferente do que outros, né? Uns se colocaram no presente no seguinte sentido, que ó, nós vamos parar, nós vamos encerrar as atividades, ou agora esse momento que nós vamos para cima mesmo e vamos produzir para continuar aí tentando manter o emprego das pessoas e tentar trazer eventualmente produtos de qualidade para as pessoas poderem consumir. Quem foi por esse lado se deu bem. Então, você acha que os imóveis hoje, venda na planta, ele se manteve? Eu acho que talvez no segmento médio, classe C e D, né? E os lançamentos de alto padrão, você acha que também houve aí uma boa resposta do mercado? Assim, eu não gosto muito de falar de idealismo, eu gosto de pegar uma situação diferente da outra, como você bem fez aí nesse momento, você dividiu as classes dos imóveis em si para a gente poder compactuar bem dessa história aí. Os imóveis populares em si, divididos em faixas aí, atualmente, o 1,5, o 2, o 3 em si, do Minha Casa Minha Vida, o que mais sofreu um pouquinho foi o faixa 3 ali, um pouquinho faixa 2. O faixa 1,5 voou, né? Não tem nem o que falar. A divisão, por exemplo,
dos imóveis de alto padrão também tiveram uma resposta interessante. Veja você que, fazendo apenas uma comparação com o mercado automobilístico em si, a Porsche bateu o recorde de venda no Brasil. E veja tudo isso mesmo com alta de dólar, sendo que trata-se de um carro importado, né? E um carro aí que um automóvel aí que tem valor aí no mínimo aí de 400, 500 mil reais, né? E bateu recorde de venda. Mas isso se dá por quê? Justamente por conta desta oportunidade oferecida para quem quer comprar. E também se dá de uma situação de que um carro desse, por exemplo, há uma lista de espera para se comprar. A pessoa não quer entrar na fila de novo e ver que, junto à oportunidade de se comprar o carro que queria naquele momento, mais a oportunidade de compra e descontos que se encontra naquele momento, a pessoa compra. Então, por isso, a alta. E isso é muito parecido com os imóveis de alto padrão, porque os imóveis de alto padrão, eles trazem a impressão para a pessoa de exclusividade, eles trazem a impressão na pessoa de algo diferente do que os outros têm, fora todo o conforto, automação, eventualmente, que o imóvel vai ofertar para o cliente, né? Nesse sentido, juntado ainda à situação de oportunidades de compra em si, esse mercado também se deu bem. O que me preocupou e o que continua me preocupando são as questões relativas aos imóveis de médio padrão, né? A classe média em si vem sofrendo no Brasil já faz muito tempo. Eventualmente a classe mais afetada em qualquer crise que nós possamos nos encontrar, seja ela uma crise gerada pelo ser humano ou seja ela uma crise gerada eventualmente por força maior, que é o caso dessa pandemia que nós estamos enfrentando em si, né? Estes se colocam numa posição realmente de pensar em diminuir gastos e etc. Apenas fazendo um gancho com o primeiro tópico que nós conversamos sobre as locações em si, não deve ser diferente em seus arquivos aí, ou eventualmente nas suas estatísticas, de que a grande maioria das renegociações que devem ter sido feitas de aluguel em si devem ser feitas, por exemplo, em relação a microempresários, a pessoas com salários ou autônomos em si, que se enquadrem mais dentro dessas faixas de classe média, genericamente, da qual nós estamos falando em si. São os mais afetados nesse sentido. Tanto que se você pegar, por exemplo, informações aí relativas a loteamentos de médio padrão, apartamentos de médio padrão, világios eventualmente de médio padrão, condomínios mais de médio padrão em si, as vendas desses imóveis já não vinham naturalmente ao contento, né? E elas continuam eventualmente não a contento. Elas não tiveram queda, mas elas não surpreenderam tanto quanto eventualmente a venda dos imóveis de padrão popular ou de altíssimo padrão, que nós costumamos dizer nesse sentido. Em relação a lançamentos ou terceiros em si, né, essa foi uma briga sempre muito disparitária, porque o imóvel na planta, o lançamento em si, ele sempre ofereceu muito mais vantagem de compra do que o imóvel que já está pronto, já. Que nem você comprar, vamos supor, um consórcio e fazer um financiamento, alguma coisa assim, ou você guardar o dinheiro para comprar, né? O imóvel terceiro, sem dúvida nenhuma, o imóvel pronto, né? Ele exige um contrato muito melhor elaborado, principalmente quando você tem duas pessoas civis, não uma com característica empresarial em si para se fazer a compra e venda, tendo em vista a quantidade de documentos que você tem que levantar para poder realizar eventualmente a negociação, não diferente da locação nesse sentido. Então, isso já faz com que o mercado de terceiros
seja mais lerdo do que o mercado de lançamentos naturalmente, né? Mas dentro de uma determinada proporção em si, nós tivemos também alta de negociação com esse tipo de situação. Tanto que na nossa empresa aqui não é difícil, por exemplo, que nós peguemos imóveis em negociações, muitas vezes são imóveis que entram como imóveis de terceiro, imóveis prontos em si, e que precisam ser dispostos para que a gente possa recapitalizar a empresa em si. E não tivemos, eventualmente, dificuldade em procura, pelo menos, desse imóvel e algumas realizações muito boas dentro do mercado em que nós encontramos hoje. Ótimo. É bom que a gente percebe que o mercado vem reagindo realmente e que assim o que foi previsto, né, que foi divulgado, né, que seria o fim do mundo, né? E realmente nós estamos vendo que não é isso. Hoje você vê aí a bolsa recuperando aí já ultrapassando, não sei se já ultrapassou os 100 mil pontos, eu lembro que ela estava muito próxima, ou já estava para ser ultrapassada, eu não acompanhei hoje. E a gente percebe aí que muitas empresas aí tiveram resultados bons, né? Frente a números que estavam muito ruins no primeiro semestre do ano passado. Realmente o mercado começou a melhorar no segundo semestre, né? Esse primeiro trimestre aí já vinha de uma recuperação. Nós aí tivemos aí a pandemia no começo de março, né? E aí que houve uma parada meio brusca dos números, né? Mas a gente percebe aí que os números aí continuam evoluindo, as vendas melhoraram bastante, né? Principalmente no último mês aqui, pelo menos aqui no nosso escritório, né? A gente consultando outros colegas aí, realmente o mercado vem se renovando, vem buscando outros meios aí para que as vendas continuem. E nesse encaixe aí que eu falo para você, Marcos, hoje muita gente discute aí como que vai ser a recuperação econômica do país aí, digamos aí, muita gente aí vem falando aí numa recuperação em V, né? Ou em W, né? Uma subida, depois uma queda, depois novamente uma subida. Muita gente até começou a falar em L, né? Que seria uma queda e a gente ficaria estagnado. A gente já percebe que o L não vai ocorrer, né? Hoje, você como aí um diretor de vendas aí, o seu planejamento, aí você espera aí uma volta do mercado em V ou em W? Você acha que hoje a primeira reação do público aí, sair do mercado financeiro que está trabalhando com taxas baixas aí, vir comprar, depois vai parar? O que você sente hoje no mercado aí para a gente discutir um planejamento futuro aí das empresas? Rapaz, eu vou falar uma coisa para você. Falar sobre um mercado financeiro, em verdade, não é nem falar sobre mercado financeiro, mas mercado econômico, na verdade, né? Assim, a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. Existem previsões, existem apontamentos, os economistas gostam muito de números, né, e projeções, e às vezes não compreendem que essas projeções numéricas elas devem ocorrer, custem o que custar, vamos dizer assim, às vezes não tomando conta ou não tomando intenção alguma ou atenção alguma em relação à população ou os empresários em si que sofrem com essa busca por esse objetivo da balança financeira em si. Tá? Dizer aqui ou achar alguma coisa, de achismo a gente morre, né? Esse é o grande detalhe. Dizer que gráfico poderia se utilizar, seja ele representado em letras ou números em si, é um risco muito grande, principalmente para nós do setor imobiliário em si, alguns até da construção civil, principalmente, né? Querer fazer alguma projeção. O que eu tenho que dizer é que nós temos que ser corajosos, né? A filosofia aqui dentro, pelo menos da nossa empresa e das empresas que nós temos conhecimento, alguns amigos que nós trocamos algumas figurinhas,
e forte no sentido de que se o mercado imobiliário parar, ou se a construção civil sofrer demais nesse sentido, é aí que esse país não vai andar mesmo, né? Porque nós temos a maior fonte de geração de emprego, nós temos a maior fonte de geração de crédito. Acredito que o objetivo a ser traçado é a realização de sonhos da grande maioria das pessoas em si e daqueles que inclusive já realizaram, né? Então eu acredito que um governo, por exemplo, ou um ente financeiro controlado pelo governo, ou seja, ele particular em si, resolva por fazer com que os seus créditos imobiliários ou que suas relações imobiliárias tenham, eventualmente, mudanças drásticas a ponto de fazer com que as negociações caiam, eventualmente, 30%, tá? São instituições fadadas à falência, né? Então, eu acredito piamente de que dentro do nosso mercado, pelo menos, nós devemos ter aí uma estabilidade financeira, tá? E quando eu estou falando aí, não é questão de ganho, eu estou falando aí em questão de mantenência de planos, mantenência de juros, mantenência de prazos para pagamentos, porque é a única situação que consegue trazer alguma estabilidade dentro de um país instável que nós temos. Então, você veja que o grande medo, né, nas últimas eleições presidenciais, da maioria das construtoras que lidavam, por exemplo, com a Minha Casa Minha Vida, fosse com que esse programa fosse extinto, né? Que esse programa social, em verdade, era um posicionamento não somente da esquerda, né? Ou, eventualmente, desses partidos em si que optam muito mais por esse tipo de programa. Não é uma discussão política, mas havia esse medo em relação a um partido de extrema direita eventualmente chegar a esse poder. E é uma coisa que qualquer governante em si, seja ele de direita, de esquerda, qualquer coisa nesse sentido, não poderia mexer, porque se ele assim o fizesse, primeiro que ele não pode ser demagogo nesse sentido, muito menos hipócrita. Se ele fizesse isso, a sua imagem política já iria por terra já logo no começo, né? Num ponto de vista do Brasil como um todo em si, e até globalizando um pouco o estado de São Paulo, e aqui a nossa região de Sorocaba, principalmente o interior de São Paulo, que é muito forte, é uma locomotiva brasileira assim, que é imparável, vamos dizer assim, nesse sentido. Eu compreendo que nós teremos aí anos de batalhas, anos de reinvenção. Essa pandemia serviu muito também para que nós nos reinventássemos em cada um de nossos setores em si, para que possamos oferecer à população meios a chegar aos produtos que produzimos em si e para que possam atender às necessidades básicas da população nesse sentido. O que nós temos aqui é uma grande quantidade de pessoas querendo consumir, mas ao mesmo tempo, do outro lado da moeda, nós temos a concorrência. E essa concorrência, o que nós temos que tomar o maior cuidado é que para essa concorrência não seja desleal e todos eventualmente possam ter oportunidade. Se você perguntar o futuro, se eu soubesse, eu acho que eu estava rico, né? Acho que todo mundo nesse sentido estaria. A minha projeção, qual é? A minha projeção é de dificuldade, eventualmente, em ser surpreendido a cada dia que passa, normalmente já por decisões políticas governamentais que cada dia nos tolhem mais, principalmente no setor tributário. E agora não é surpreendente mais que questões naturais em si, frente à poluição que causamos ou à forma com que vivemos em si, o surgimento de novas doenças a ponto de gerar uma instabilidade mundial aí de quase 150 dias em si, os caras vão ter que ficar em casa, trabalhando e se reinventando a todo momento. Então, com projeção
muito trabalho, reinvenção, né? A Uhum. curva, eu gostaria que ela fosse estável, mas uma curva estável é difícil de falar dela. Mas eu apostaria um pouquinho numa curva em W. É que realmente um crescimento em, em V, eu acredito que ele gere uma distorção no mercado e eu acho que isso aí não vale a pena, né? Uma valorização extrema dos imóveis também vai repercutir, no futuro não vai ser bem aceito, né? Isso aí ele traz muitas oscilações futuras, né? Se você sair crescendo em VI, todo mundo precisando comprar imóvel. Mas, Marcão, eu acho que nosso papo foi legal, né? Nós temos aí o nosso horário até 19 horas, aí já são 19:02. Acho que nós cumprimos aí o nosso cronograma aí certinho. Muito bom. Agradeço muito aí a sua colaboração. Espero que se repita. Vamos ver se a gente consegue repetir esse bate-papo de novo. Desejar a todo mundo aí uma boa noite, todos que acompanharam aí. Agradeço aí ao nosso bate-papo aí, tá bom? Marcão, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade, Guido. Muito obrigado ao pessoal do Secov. Eu gostaria de deixar um abraço muito especial à Jo, né, que trabalha aqui no Secov, aqui em Sorocaba. Ela me fez o convite, eu fiquei muito feliz com o convite. Queria mandar um beijão especial para ela, que foi muito simpática comigo. Um abraço a todos os colegas que prestigiaram o nosso bate-papo, né? Acredito que nós tentamos eventualmente dirimir algumas questões que às vezes são mais complexas para alguns, alguns mais complicados, mas para todo mundo está sendo complicado, né? A melhor coisa que a gente faz é sentar e conversar para ter ideias mesmo, de maneira a escutar todo mundo, né? E a tentar colocar. Eu gostaria de deixar o meu agradecimento especial pela oportunidade, né, por trocar essas informações. Eu gostaria de desejar a todos os participantes uma ótima noite e, sem dúvida, o meu agradecimento. Marcão, obrigado, viu? Estamos te Nada, falando imagina. aí. Obrigado. Um abração para você. Boa Até, noite. viu? Até.